Ele é avaliado em cima das afirmações que você coloca e em cima das interpretações que você tira dos repertórios apresentados. Como construir repertório para a prova de redação do Enem, professor? Como é que eu construo o repertório, cara? Foi o segundo tema mais solicitado por vocês. Bom, eu trouxe aqui alguns caminhos para você evoluir, aprender, construir e elaborar melhores apresentações de repertório na sua redação. Apresentar repertório, apresentar áreas do conhecimento, pontua em 2 competências. Lembrando que a redação do Enem possui 5. Então, cara, se você pontua em 2 competências usando o repertório, apresentando áreas do conhecimento, você precisa prestar muita atenção nisso. Mas, professor, o que é área do conhecimento? O que é repertório? Área do conhecimento, repertório, é você apresentar algo que foge da sua cabecinha. Na verdade, o repertório, a área do conhecimento, funciona como provas. Você vai usá-los como provas. Esses repertórios entram com esse objetivo. Ou seja, precisa ser um repertório que, pela comunidade científica, pela visão da sociedade, sirvam como provas. Seja legítimo, algo realmente construtivo para a sua redação. Outro ponto, precisa ser pertinente. O que significa repertório pertinente, professor? Significa um repertório que entre na hora correta, entre no momento oportuno, entre como se fosse um gancho para afirmações que você lançou. Ele entra como luva, pronto. Entrou como luva, o repertório ele se caracteriza como pertinente. Além disso, precisa ser um repertório produtivo. O que significa, professor? Significa que deve ser um repertório que realmente contribua com suas comprovações, com suas afirmações. Ele aparece ali em um momento adequado, um momento que realmente faz sentido ele estar ali. Por exemplo, você está falando de violência, você traz números de violência e coloca em seu texto. Você está falando que na última década o Brasil não avançou no PIB, no seu Produto Interno Bruto, você traz os números que comprovam esse Produto Interno Bruto em queda ou em estagnação. Percebe que é produtivo? Percebe que é pertinente? Percebe que é legitimado? Por quê? Porque são números oferecidos pelo próprio governo brasileiro. Então, isso faz sentido. Esse repertório acaba sendo tudo isso que eu já pontuei. Além de tudo isso, o repertório, a área do conhecimento, analisada em 2 competências, precisa ser aprofundado. O repertório ele precisa ser aprofundado com comentários autorais para que se caracterizem como traços de autoria. Repertórios autorais, para que o avaliador ele olhe e pense, essa opinião é uma opinião formada pelo escritor. Esses traços de autoria geralmente são os comentários que antecedem o repertório ou são comentários, afirmações suas que trabalhem as informações do repertório. Então, se aquelas informações do repertório são trabalhadas, você alcançou o aprofundamento. Muito importante na nota da competência 3 em específico. Beleza? Além disso, precisa ser relacionado com as afirmações lançadas em seu texto, especialmente a tese e especialmente os spoilers. Os repertórios, eles massificam, eles dão gordura a tudo aquilo que você está lançando como principal. A tese é a parte norteadora do seu texto. É ela que vai definir os limites da sua argumentação. Os spoilers são as causas do problema, são os elementos que estão mantendo o problema como ele é. Então, se você traz repertórios para comprovar a tese, que é a norteadora do seu texto, e traz também repertório, área do conhecimento, argumentos fortes para comprovar que as raízes do problema, em outras palavras, os spoilers são verdadeiros, você alcança legitimidade, pertinência e produtividade no uso de seus repertórios. Beleza? Eu trouxe aqui
né? O tema dessa aula é como construir repertório. Mas antes de construir, a gente precisa saber do que se trata, não é? Então eu trouxe aqui essas informações para te ajudar nisso. Bom, eu trouxe 2 repertórios. O primeiro é o repertório de temporalidade. O que significa o repertório de temporalidade, professor? Significa você olhar para o passado e retornar para o presente. Nesse exemplo aqui eu acho que fica bem claro, né? O argumento de temporalidade é você ir ao passado, verificar como que era antigamente e depois fazer esse recorte, depois de fazer esse recorte, voltar para o presente e explicar como está atualmente. Essa é a forma de construir um repertório de temporalidade. E eu trouxe aqui o Cristiano Ronaldo no início da sua carreira e o Cristiano Ronaldo agora, numa foto mais atual. Dá para perceber. Você consegue fazer uma comparação. Esse é o objetivo do repertório de temporalidade. Você consegue comparar, fazer um paralelo entre as duas situações, entre os dois tempos. O segundo repertório que eu trouxe é esse daqui. Fatos do cotidiano. Quando você está falando que é um problema social, quando você está dizendo que, por exemplo, a violência nos estádios, quando você diz que a violência nos estádios é algo recorrente em nossa sociedade, o que você precisa fazer? Citar algum fato. Essa foto de violência se refere a um jogo entre Flamengo e Corinthians, quando o estádio do Maracanã já estava reformado. Perceba, as cadeiras reformadas. Então, você tem um fato do cotidiano que ampara a sua afirmação e você recorta esse fato do cotidiano que você lembrou na hora e usa de maneira legitimada, de maneira pertinente, porque vai de encontro às suas afirmações. Você disse que a violência é recorrente. Nós temos um fato do cotidiano que prova que a violência é tão recorrente que mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois do Maracanã reformado, mesmo depois da Copa do Mundo de 2014, ainda existe violência. E por último, é um repertório produtivo. Porque se você lança esse fato do cotidiano e após ele você comenta, aprofunda esse fato, você traz mais detalhes e ainda afirmações autorais sobre o panorama da violência nos estádios, você está alcançando os 3 pontos principais da competência 2 e também acrescenta valor, acrescenta pontuação à competência 3. Lembrando que a competência 3 ela precisa ser trabalhada em cima das afirmações. O repertório que você usa, ele é avaliado em cima das afirmações que você coloca e em cima das interpretações que você tira dos repertórios apresentados. Não pode esquecer isso, beleza? Muito obrigado por estar comigo nesse vídeo e muito obrigado por participar nas últimas enquetes. Só o conteúdo de redação você quer aprender. Até a próxima aula. Tamo junto, vai dar certo.